Existem acontecimentos que desafiam a razão, situações que não se encaixam em nenhuma explicação lógica. E é justamente aí que o sobrenatural se revela. Existem histórias em que o medo não vem de algo visível, mas da sensação de estar sendo observado, de perceber que há algo ali, algo que não deveria estar. O que acontece quando o desconhecido invade o cotidiano de pessoas comuns, transformando lugares tranquilos em cenários de puro mistério? São relatos assim que nos fazem questionar até onde vai o mundo real e onde começa o inexplicável. No vídeo de hoje, você vai conhecer 3 histórias que exploram diferentes formas de manifestações do sobrenatural. Um casal recebe uma visita que nunca foi vista por ninguém, mas cuja presença se faz sentir noite após noite. Uma melodia antiga e perturbadora que ecoa no escuro, revelando algo muito além de uma simples brincadeira. E uma moradora que começa a ouvir passos e sons vindos do apartamento ao lado. Um apartamento que todos dizem está vazio há anos. Prepare-se, porque os relatos reais enviados pelos nossos inscritos são um mergulho profundo na fronteira entre o real e o impossível. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e aqui estamos para mais um vídeo. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito que faça sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você será avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Depois que você fizer a sua inscrição, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. Aproveite também para deixar nos comentários de que cidade você está nos assistindo, pois é sempre muito importante para a gente conhecer você que está aí do outro lado. Na descrição do vídeo, você encontra todas as nossas redes sociais, os nossos contatos para onde você deve enviar a sua história para ser lida no canal e também a nossa chave Pix, caso você possa e queira colaborar com qualquer quantia para o nosso canal continuar produzindo. Lembrando que nós temos vídeos inéditos todos os dias, às 8 da noite, dia sim, dia não, ao meio-dia, aos sábados no nosso especial Sábado Aterrorizante e no último domingo de cada mês, a nossa coletânea especial Relatos da Madrugada com os vídeos mais curtidos da história do canal. Então é isso, meus amigos. Sem mais enrolação, põe seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. A nossa primeira história de hoje chama-se O Hóspede Invisível. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Cassiano e eu sou de São Paulo, capital. A minha história é sobre uma vez que eu viajei para uma cidade do interior por causa de uma entrevista de emprego. Era bem longe de onde eu moro, então eu resolvi passar uns dias por lá para não ter que ir e voltar no mesmo dia. Para economizar, eu aluguei uma casinha pelo aplicativo tipo Airbnb porque os hotéis estavam todos muito caros. Eu achei uma casa simples, mas arrumadinha, com um preço bem abaixo dos outros lugares. O dono dizia que era uma área afastada, o que até me pareceu bom, já que eu ia precisar de silêncio para pesquisar mais sobre a empresa e me preparar para a entrevista. Então, quando eu cheguei, eu percebi que ele não estava mentindo. A casa ficava numa rua sem saída, quase na beira de uma área de mata, bem isolada mesmo. Tinha um terreno grande nos fundos e dava para ver o campo aberto com os arbustos e umas árvores secas espalhadas. Era bonito, mas dava uma sensação estranha, sabe? Aquela mistura de paz e solidão ao mesmo tempo. Eu entrei, arrumei minhas coisas e liguei o notebook para terminar umas tarefas do meu emprego atual. Eu ia ficar ali 3 dias. A entrevista seria na terça e eu voltaria para casa na quinta. Na primeira noite eu só quis descansar. Eu fiz um lanche rápido e fiquei mexendo no computador na sala. Era por volta das 9 da noite quando eu ouvi um som vindo da janela. Não foi um barulho alto, tipo uma batida forte, mas foi como se alguém tivesse encostado o dedo no vidro, devagar, só para chamar a minha atenção. Na hora eu olhei para o lado, meio no susto,
mas eu não vi nada. Lá fora estava escuro, não tinha iluminação de rua, só a luz fraca que vinha de dentro de casa. Eu fiquei uns segundos parado, tentando entender o que foi aquilo. Mas depois eu pensei que podia ter sido apenas um bicho. O lugar era cheio de insetos, então podia ter sido um morcego ou uma coruja, sei lá. No outro dia, eu fiz a minha entrevista. Eu até achei que eu tinha ido bem. Depois eu aproveitei para conhecer um pouco o lugar. Eu almocei num restaurante simples e voltei para casa no fim da tarde. Eu fiquei um tempo no quintal tomando café e observando o pôr do sol, que ali era bem bonito. Só que quando escureceu, aquela sensação de isolamento voltou. A casa parecia grande demais para uma pessoa só, e o silêncio era tão completo que qualquer barulhinho chamava minha atenção. Naquela noite, enquanto eu assistia a uns vídeos no notebook, o mesmo som veio de novo. Um toque leve na janela. Dessa vez, mais nítido. Parecia o mesmo tipo de batida da noite anterior. De novo eu fui até a janela e eu olhei, tentando criar coragem para abrir a cortina. Eu não vi nada, só o escuro. Então eu resolvi ir até a porta da frente para conferir se tinha alguém ali. Eu abri devagar e olhei para fora, mas a rua estava completamente deserta. Só o vento batia nas folhas secas. Eu fechei a porta e fui até os fundos da casa que dava para o campo. Eu abri a porta dos fundos e eu fiquei ali tentando enxergar alguma coisa naquela escuridão. Foi quando eu ouvi um som vindo de longe. Era um som tipo quando uma pessoa estala a língua. Sabe como é? Foi estranho demais. Era um som muito claro para vir de um animal. Eu esperei um pouco tentando ver de onde vinha aquele som. E aí eu ouvi de novo, dessa vez um pouco mais próximo. Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, e então eu percebi uma sombra parada bem distante, quase se misturando com o breu da noite. Parecia uma pessoa usando uma roupa escura. Eu fiquei ali parado tentando decifrar o que eu estava vendo. Eu não sabia se aquilo era uma pessoa ou se eu estava simplesmente imaginando coisas. Eu dei uns passos para frente, só que eu parei no mesmo instante. Eu senti que eu não devia chegar mais perto. O meu coração começou a disparar e eu gritei que aquilo era uma propriedade privada e que se a pessoa não saísse, eu ia chamar a polícia. Assim que eu falei isso, eu vi a sombra se mexendo rápido, saindo dali em questão de segundos. Eu entrei correndo e tranquei todas as portas e janelas. Eu fiquei pensando quem poderia ser. O dono da casa, alguém que morava por ali. Mas por que estaria me espiando daquele jeito? Eu tentei me convencer que talvez fosse só algum curioso, alguém que viu um carro diferente e quis saber quem era. Na terceira noite, já cansado e tentando não pensar no assunto, eu fiquei vendo uma série no notebook até tarde. Eu estava deitado na cama com a luz apagada, só com o brilho da tela iluminando o quarto. Quando eu terminei um episódio e fechei o notebook, eu fiquei deitado de lado, quase pegando no sono. Foi aí que eu vi o mesmo som parecido com alguém estalando a língua. Só que agora ele não vinha de fora. Parecia vir de dentro do quarto. Eu abri os olhos na hora. O som se repetiu um pouco mais abafado e eu percebi que ele vinha do armário que ficava meio aberto. Eu fiquei olhando pela fresta para ver se eu via alguma coisa se mexendo ali. E eu fiquei tremendo de medo. Então eu vi que a porta do armário mexeu de leve, como se alguém tivesse encostado nela por dentro. Eu pulei da cama e saí correndo sem pensar duas vezes. Eu nem olhei para trás. Eu peguei a chave do carro e fui direto para a garagem. Eu entrei no carro, tranquei e liguei o motor. Eu liguei para a polícia porque eu não sabia o que fazer. Enquanto eu esperava, eu fiquei com os olhos fixos na casa, com o farol do carro iluminando a porta da frente. Demorou uns 10 minutos até a viatura chegar. Os policiais entraram comigo e revistaram o lugar inteiro.
A casa era pequena, não tinha muito onde alguém se esconder ali dentro. Mesmo assim, eu sentia que tinha alguma coisa ali. Um cheiro estranho, uma sensação de que eu não estava ali sozinho. Eles não encontraram nada, nenhuma janela arrombada, nenhuma marca de invasão, nada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali dentro. Naquela mesma noite eu arrumei minhas coisas o mais rápido que eu pude e eu fui para um hotel. Eu avisei o dono do Airbnb no outro dia e eu contei o que tinha acontecido. Ele só respondeu de uma forma fria, dizendo que ele nunca tinha tido problema nenhum com os outros hóspedes. Eu falei também com o aplicativo e eu consegui um reembolso parcial, mas o dinheiro nem era o mais importante naquele momento. Eu fiquei alguns dias tentando entender o que foi aquilo. A casa não tinha sinais de entrada forçada, o que me fez pensar que talvez quem estava ali tivesse uma chave. Só que essa ideia é ainda pior, porque quem mais teria acesso, além do dono? Por outro lado, tem uma parte de mim que acha que não era gente. O som que eu ouvi não parecia natural. Era baixo, mas tinha um ritmo como se quisesse me provocar. E aquela sombra parada no meio do campo parecia me observando. Eu nunca senti um medo igual em toda a minha vida. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu desejo uma ótima noite a todos vocês e muito obrigado pela atenção. Assina Cassiano Moraes, da cidade de São Paulo. Cassiano, uma ótima noite para você também. E muito obrigado por ter enviado o seu relato pra gente. A nossa segunda história de hoje chama-se A Música do Bosque. Ela nos conta: Boa noite, Luciane e todos os ouvintes. Eu me chamo Fábio. Eu e minha esposa estamos juntos há uns 10 anos. A gente se casou há pouco mais de 5. E recentemente conseguimos realizar um sonho: construir a nossa própria casa. Foi um esforço danado. Economizamos cada centavo e depois de muito tempo finalmente conseguimos nos mudar. Era uma casa nova, simples, mas muito bem feita, num terreno grande e muito tranquilo. A gente escolheu aquele lugar justamente porque ficava de frente para uma área de mata. Nós queríamos espaço para no futuro ter um cachorro e criar os nossos filhos com liberdade. Ali parecia o lugar perfeito para começar uma nova fase da nossa vida. Nos 2 primeiros dias estava tudo certo. A gente ainda estava se adaptando, arrumando as coisas, montando móveis e organizando tudo. No fundo, a sensação era boa. Ali era o nosso lar, conquistado com muito sacrifício. A gente estava tão feliz que nem estávamos esperando que as coisas iriam mudar drasticamente logo na nossa primeira semana ali. Era uma segunda-feira. A gente já estava deitado e eu acho que fazia uns 20 minutos que tínhamos apagado as luzes. O silêncio da casa era total e só dava para ouvir o barulho dos grilos lá fora. De repente começou uma música. E não era música de vizinho ou de algum carro parado. Ela vinha claramente do nosso quintal. Eu e a minha esposa nos olhamos na hora sem entender nada. A janela do quarto estava fechada, mas mesmo assim dava para ouvir claramente. Parecia uma música antiga e parecia que estava tocando em uma vitrola. Eu me levantei, fui até a janela e abri um pouco para escutar melhor. A melodia vinha de algum lugar perto do bosque e parecia ser uma música dos anos 40, algo bem velho mesmo. Depois eu até procurei essa música na internet para ver se eu não estava ficando maluco. Era uma canção antiga, teoricamente alegre, mas que naquela situação soava horrível. Era como se alguma coisa alegre tivesse sido distorcida para virar uma coisa sombria. Na hora eu desci para ver o que estava acontecendo. A casa ainda era nova para mim e eu não sabia direito onde ficavam os interruptores das luzes externas. Quando finalmente eu acendi a luz do quintal, eu não vi ninguém.
Eu abri a porta e a música ficou mais alta, como se estivesse me chamando para fora. Eu dei uns passos para frente e eu percebi que o som não vinha exatamente do quintal, mas de dentro do mato. Eu fiquei parado olhando para a escuridão. A música terminou e o silêncio voltou de repente. Aquilo me deu um arrepio que eu não sei explicar. Eu fiquei tentando achar alguma explicação lógica, mas como estava muito tarde, então eu só voltei para dentro e eu disse para minha esposa que provavelmente era alguém fazendo graça, tentando assustar os novos moradores. No dia seguinte eu esqueci um pouco do assunto. Eu fui trabalhar e cheguei em casa muito cansado. Aí nós jantamos e fomos dormir. Só que quando apagamos as luzes, não demorou nem 5 minutos para a música começar de novo. Dessa vez mais alta. Era outra música, diferente, mas igualmente antiga. Eu reconheci o som porque eu já tinha ouvido em algum lugar. Eu acho que em algum filme. Era uma melodia estranha que parecia ter saído de um filme de terror. A gente se olhou de novo e dessa vez não dava para disfarçar o medo. Eu fui até a janela para tentar entender de onde aquela música vinha. E foi aí que eu vi que no meio do gramado, perto do bosque, tinha um objeto pequeno e escuro. Não parecia uma pessoa, mas também não era uma coisa que deveria estar ali. Eu falei para minha esposa que eu ia ver o que era. Ela pediu para eu ligar para a polícia, mas eu estava muito nervoso e eu só pensava em resolver aquilo muito rápido. Então eu peguei uma lanterna e saí. Luciano, quando eu cheguei perto, eu percebi que o objeto era um rádio velho, daqueles de madeira, todo empoeirado. O som vinha dali, e a música ainda estava tocando, inclusive. Eu desliguei o botão e olhei para a casa. Minha esposa estava na janela me observando. Eu fiz um sinal com a mão, como quem diz que está tudo bem. E foi nesse momento que ela começou a gritar o meu nome. Não era um grito normal, era um grito de desespero. Ela gritava para eu correr. Eu perguntei o que foi e ela continuou gritando, dizendo para eu sair dali, agora. Quando eu me virei, foi aí que eu entendi o motivo. Luciano, atrás de mim, na beira do bosque, tinham 3 pessoas paradas. Não dava para ver o rosto, só as sombras. Uma ao lado da outra, paradas, olhando na minha direção. Elas não se mexiam, não corriam, só ficavam ali, olhando para mim sem fazer absolutamente nada. O pânico foi tão grande que eu não consegui fazer nada. Quando finalmente eu consegui reagir, eu saí correndo para o lado da casa, entrei e tranquei a porta com força. Eu subi correndo as escadas num pulo e a minha esposa estava chorando desesperada. Eu liguei para a polícia na mesma hora. Enquanto esperávamos, começamos a ouvir os barulhos vindo das janelas como se alguém estivesse batendo levemente nos vidros. Eram batidas espaçadas, vindas de mais de um lugar. A sensação era de que aquelas pessoas estavam cercando a nossa casa. O tempo que levou até a viatura chegar pareceram horas. Quando os policiais finalmente chegaram, eu saí correndo para fora e eu expliquei tudo. Eu mostrei o rádio que ainda estava no chão e pedi para eles levarem aquilo como prova, porque alguém tinha deixado aquilo lá de propósito. Eles pegaram o rádio com pano para não tirar possíveis impressões e foram até a beira do bosque com as lanternas. Eles ficaram uns minutos olhando lá para dentro, mas não encontraram ninguém. Um deles disse que provavelmente era algum tipo de trote e que às vezes as pessoas faziam esse tipo de coisa com quem acabava de se mudar. Eu percebi que eles nem acreditaram muito na minha história. Depois que a polícia foi embora, o silêncio voltou. Ficamos os 2 sentados na cama sem conseguir dormir. Eu tinha medo até de respirar alto. E nos dias seguintes, nada mais aconteceu. Nem um som, nem uma música. Mesmo assim, o medo não passou. Durante o dia, tudo parecia normal, mas quando escurecia, a casa ficava diferente.
ficava pesada, como se algo ainda tivesse ali, nos espionando. Alguns dias depois, eu resolvi dar uma volta pelo bosque durante o dia para tentar entender o que tinha lá. Lá era um lugar fechado, cheio de árvores, mas não tinha sinal de que alguém morasse ali. O chão estava marcado por pegadas antigas, talvez de animais, mas nada que explicasse o que nós vimos. Depois de algum tempo, os policiais retornaram e nos trouxeram o rádio de volta. Eu o guardei na garagem e eu fiquei olhando para ele por um bom tempo. Era um modelo bem antigo, devia ter uns 50 anos ou mais. Eu não entendo nada de eletrônica, mas parecia impossível ele ter funcionado daquele jeito, no meio do quintal sem estar conectado a uma tomada de energia. Ele estava com pilhas, mas mesmo assim aquilo era muito estranho. As pilhas eram muito velhas e pareciam já estar completamente enferrujadas. Depois disso, resolvemos deixar o rádio lá e nunca mais mexemos nele. A gente ainda mora na mesma casa, mas nunca mais ouvimos música nenhuma. Mesmo assim, de vez em quando, a gente fica olhando para aquele bosque e a gente se lembra daquela noite. Eu não sei se aquilo foi algum tipo de brincadeira macabra, se alguém quis assustar a gente ou se foi uma coisa que não tem explicação. Eu só sei que a sensação de ser observado ficou comigo por muito tempo. Muito obrigado a todos pela atenção. Assina o nosso amigo Fábio. O Fábio não diz de qual cidade ele é. Fábio, meu amigo, muito obrigado por ter enviado a sua história, tá? Eu espero que as coisas tenham se resolvido. E ficar em paz num lugar desse jeito deve ser meio complicado, né? Eu espero sinceramente que tenha sido só uma brincadeira, algum tipo de trote. Porque vai ficar mais fácil se apenas isso ter acontecido, né? Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço para você e para sua esposa. Amigos, a nossa terceira e última história de hoje vem de uma pessoa que pediu para não ser identificada e chama-se O Vizinho Misterioso. Ela nos conta: boa noite, Luciano. Eu moro sozinha em um apartamento pequeno em um prédio antigo no bairro de Copacabana, mais precisamente na Avenida Prado Júnior, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Aqui não é um lugar ruim, mas também não é o tipo de prédio moderno, cheio de câmeras e portaria 24 horas. Aqui é mais simples, e os moradores acabam se conhecendo pelo nome, ou pelo menos de vista. Eu me mudei para cá uns 3 anos, depois que eu resolvi sair da cidade onde eu morava. Eu queria um lugar tranquilo, onde eu pudesse viver sossegada, e o preço do aluguel era bom, então eu acabei ficando com ele. Copacabana, um lugar tranquilo? Desculpa, tá? Eu só achei curioso. No começo, tudo era bem silencioso. Eu trabalhava quase o dia todo e só chegava em casa à noite. Às vezes eu ouvia algum barulho de televisão vindo de outros apartamentos, ou o som de água passando pelos canos quando alguém tomava banho. Mas nada que me incomodasse de verdade. Era um prédio de gente discreta, então o ambiente era calmo e eu gostava disso. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber umas coisas diferentes acontecendo. E foi aí que tudo começou a me incomodar. O apartamento ao meu lado sempre me chamou a atenção porque eu nunca via ninguém entrando ou saindo dele. A porta estava sempre fechada e o tapete da entrada parecia o mesmo desde o dia em que eu me mudei. Mesmo assim, quase todas as noites eu via barulhos vindos de lá. No início eu achei que era só impressão minha, parecia o som de passos lentos, como se alguém andasse de um lado para o outro. Às vezes dava para escutar o arrastar de uma cadeira ou o que parecia ser uma gaveta sendo aberta. Era um som comum, nada assustador, mas constante o suficiente para me deixar curiosa. Esses barulhos sempre começavam depois da meia-noite e duravam até perto das 4 da manhã.
Eu cheguei a pensar que talvez o morador tivesse um horário diferente, que ele trabalhasse à noite e talvez ele só chegasse em casa nesse horário. Eu nunca liguei muito, até porque o som não era alto o bastante para me incomodar. Mas o estranho era que durante o dia o apartamento parecia completamente vazio. Nenhum som, nenhuma movimentação. E mesmo quando eu passava no corredor, eu nunca encontrava ninguém. Um dia eu comentei por acaso com uma vizinha do andar de baixo, uma senhora que sempre estava limpando o corredor ou cuidando das plantas. Eu falei que eu achava curioso o vizinho do lado nunca aparecer, e ela ficou me olhando com uma expressão estranha, como se eu tivesse dito algo que não fazia sentido. Ela perguntou: "Você tá falando do 303?" Eu confirmei, e ela respondeu que aquele apartamento estava fechado há anos, desde muito antes de eu me mudar. Ela disse que o antigo inquilino tinha morrido sozinho lá dentro e que desde então ele nunca mais foi alugado. Na hora eu dei risada, fiquei sem graça, achando que ela devia estar confundindo. Eu tinha certeza de que alguém morava ali, porque os barulhos eram muito claros. Não era coisa da minha cabeça, mas quanto mais eu pensava, mais aquela informação me incomodava. Naquela noite, quando eu cheguei do trabalho, eu reparei melhor na porta do tal apartamento. O número estava meio gasto e havia uma fina camada de poeira acumulada na maçaneta. O tapete que eu sempre via ali parecia velho, meio esfarelando. Eu fiquei parada por alguns segundos tentando ouvir alguma coisa, mas o corredor estava completamente silencioso. Mais tarde, já deitada, eu ouvi novamente o mesmo som de passos. Parecia que alguém andava calmamente de um canto ao outro. De vez em quando dava para distinguir claramente o som de alguma coisa arrastando pelo chão. Não era possível que um apartamento vazio fizesse aquele tipo de ruído. O prédio era antigo, sim, e as paredes eram finas, mas não ao ponto de criar sons tão nítidos. Eu conhecia o som do encanamento, eu conhecia o barulho do elevador, o ranger do vento, e aquilo era diferente. Era como se tivesse alguém ali, realmente andando lá dentro. Eu fiquei várias noites prestando atenção, tentando entender um padrão. Às vezes o barulho começava mais tarde, por volta das 11, e ia até quase 2 da manhã. Outras vezes ele parava de repente, como se quem estivesse lá dentro tivesse percebido que eu estava acordada. Eu deixava a televisão ligada no volume baixo só para não ficar sozinha com aquele silêncio. Mas, mesmo assim, dava para ouvir nitidamente aqueles passos. Depois de semanas, eu comecei a ficar muito incomodada e eu resolvi perguntar para o síndico, de maneira casual, sobre o apartamento 303. Ele confirmou que ele estava fechado e disse que, inclusive, a chave estava lá na portaria. Ele comentou que ninguém queria alugar aquele apartamento porque a energia daquele lugar era muito pesada. E que algumas pessoas que visitaram o imóvel disseram ter se sentido mal lá dentro. Ele falou isso rindo, como quem não acredita. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Naquela mesma noite, os barulhos voltaram. Só que dessa vez, além dos passos, eu ouvi uma coisa que me gelou o sangue. Parecia um som abafado, como se alguém deixasse cair um objeto de metal no chão e depois um leve arrastar, como se estivessem empurrando alguma coisa pesada. Eu me levantei da cama e encostei o ouvido na parede e eu consegui ouvir claramente o som de alguma coisa se movendo. E de repente, 3 batidas secas vieram da parede, exatamente no ponto onde eu estava encostada. Eu me afastei na hora. Eu fiquei parada sem saber se eu saía do quarto ou se eu fingia que eu não tinha ouvido nada. O barulho parou logo depois e eu fiquei acordada até o amanhecer. No dia seguinte, quando eu saí para trabalhar, eu passei novamente pela porta do apartamento e eu tive a impressão de que o tapete tinha mudado de posição, como se alguém tivesse pisado ali recentemente. Aquilo me deixou com um misto de medo e curiosidade. E por alguns dias o barulho sumiu.
Eu achei que talvez fosse coincidência, mas umas 2 semanas depois, tudo voltou, e com mais força. Dessa vez o som vinha acompanhado de algo como um leve gemido, muito baixo, quase imperceptível. Era como se alguém respirasse fundo do outro lado da parede. A partir daí, eu comecei a dormir com uma luz acesa. Não era medo do escuro, mas a sensação de que eu não estava realmente sozinha começou a me incomodar. Às vezes eu acordava de madrugada e eu tinha a certeza de que alguém estava parado no corredor do lado de fora. Eu não ouvia passos, mas eu sentia uma presença, como se houvesse algo imóvel, apenas me observando. Um dia, quando eu cheguei do trabalho, eu percebi que a porta do apartamento ao lado estava entreaberta. Era só um pequeno vão, mas o suficiente para ver que o interior estava completamente escuro. Eu fiquei parada por um momento tentando descobrir se alguém tinha entrado lá dentro. Eu achei melhor avisar ao síndico que a porta estava aberta. Ele subiu comigo e quando fomos olhar, a porta estava trancada de novo, como se ela nunca tivesse estado aberta. Ele usou a chave e abriu para me mostrar que não tinha nada lá dentro. Luciano, quando ele abriu a porta e nós entramos, eu vi que o apartamento estava vazio, completamente empoeirado, sem móveis, sem nada. Ele parecia abandonado há muito tempo, e o cheiro de mofo era tão forte que chegou a me deixar enjoada. Eu perguntei se ele tinha certeza de que ninguém entrava ali, e ele garantiu que não. Ele disse que só ele e o proprietário tinham as chaves. Antes de irmos embora, eu reparei em algo no chão da sala. Marcas pequenas como se alguém tivesse arrastado um móvel ou uma cadeira recentemente. O síndico também viu, mas ele disse que deviam ser marcas antigas, de antes do apartamento ser fechado. Naquela noite, os barulhos voltaram exatamente iguais. Eu sabia que o lugar estava vazio, mas os passos estavam lá. Não era o som do prédio rangendo, não era vento, eram passos lentos e pesados, e vinham do mesmo ponto onde eu tinha visto aquelas marcas no chão. Eu tentei ignorar, eu coloquei fones de ouvido, fechei os olhos, mas mesmo com a música, o som parecia atravessar tudo, como se viesse de dentro da minha própria cabeça. Meus amigos, hoje já faz um tempo que isso começou e os ruídos continuam. Às vezes passa um dia sem acontecer e eu chego a pensar que acabou, mas eles sempre voltam. Eu já pensei em me mudar, mas o aluguel está caro e eu não encontrei outro lugar ainda. Eu tento não pensar muito, mas toda noite, quando o prédio fica em silêncio, eu sei que logo eu vou ouvir os passos do meu vizinho. Um vizinho que, oficialmente, não existe. Muito obrigado a todos pela atenção e um grande abraço para você, Luciano, e todos os inscritos. Minha amiga, eu que agradeço você ter enviado o seu relato, tá? Uma ótima noite para você também. Foi como eu disse lá no início, né? Você procurar tranquilidade em Copacabana, mesmo sendo um prédio discreto, como você falou, mesmo não tendo muito barulho chegando dentro do seu apartamento, sempre vai ter alguma coisinha para te perturbar. Copacabana é assim, né? É isso, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E depois avisa a gente caso esses barulhos parem, tá bom? Fica com Deus. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente e do fundo do meu coração que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabe, deixe o seu like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui no final do vídeo, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês. Esse é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro está na descrição do vídeo.
É só você clicar e seguir as instruções. Então, meus amigos, continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Meus amigos, eu desejo uma vida longa e próspera a todos vocês. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui, amanhã novamente às 8 da noite. Muito obrigado a todos pela presença e até uma próxima história.